Que bom é cantarmos louvores ao Senhor. Vamos abrir as Bíblias para ouvirmos da sua voz no livro de Jó, capítulo 29, versículos do 1 ao 25. Recentemente fiz uma devocional em cima desta passagem, mas é muito sugestiva para meditarmos na ocasião em que estamos passando. Jó, todo o capítulo 29 nos diz assim. Jó é um pouquinho antes do livro dos Salmos. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias de meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e na rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham de pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão na boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz, vendo algum olho, dava testemunho de mim. Quando eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse, a bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era o pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. E dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia, e a minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam as minhas palavras, caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, e assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedindo a orientação na compreensão da sua palavra. Querido Deus, uma vez mais estamos diante do Senhor, pedimos a orientação e a compreensão, que a sua palavra seja mais uma vez a luz em nosso proceder, em nosso caminhar. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. De vez em quando nós nos deparamos com uma pessoa saudosista. E o saudosismo é marcado por este advérbio: quando? Veja algumas frases bem comuns de uma pessoa saudosista. Quando eu era jovem, eu jogava 2 horas de futebol e não me cansava. Olha, quando eu tinha saúde, eu trabalhava como um touro. Quando eu tinha dinheiro, eu comprava isso facinho, facinho. São frases que lembram pessoas saudosistas. É muito bom ter saudade, mas não é bom ter saudosismo. A diferença entre a saudade e o saudosismo é que a saudade é saudável e deixa o coração alegre.
O saudosismo é prejudicial e deixa sempre o coração entristecido. E é sobre saudosismo que vai nos falar esta passagem bíblica da história de Jó. Jó foi o homem mais realizado do seu tempo. E por um instante perdeu tudo. Jó foi do homem mais rico a um homem falido. Jó foi de uma grande e festiva família a perder todos. Jó foi de um homem vigoroso e saudável a um doente e moribundo. Jó foi da maior autoridade do seu clã e agora era apenas um homem que despertava dó. E com tudo isso, Jó desmoronou emocionalmente e acabou caindo nesta armadilha, na armadilha do saudosismo. E veja que ele é escancarado no versículo 2 com esta frase: quem me dera ser como eu fui. Os versículos do 3º ao 7º fecham este quadro de saudosismo apresentando a sua marca. Depende da tradução, mas você vai ver na sua Bíblia 6 ou 8 vezes estes advérbios quando ou como, sempre dando uma ideia de comparação do passado, revelando a dor do presente que estava vivendo Jó. É um texto muito propício a olharmos e refletirmos sobre estes tempos de saudosismo. Talvez também nunca vivemos em nossa geração um tempo de tanto saudosismo e um saudosismo tão generalizado como nós estamos agora diante desta pandemia. E o saudosismo nos expõe a alguns perigos. Veja alguns destes perigos na passagem bíblica. Primeiro, o perigo de viver no passado. A primeira demonstração da nostalgia de Jó está nas lembranças das reações dos moços e dos idosos quando ele chegava em um lugar público. O versículo 8º do texto nos mostra isso. Nos tempos de prosperidade de Jó, ele tinha um hábito de passear na praça da cidade e também no portal de entrada da cidade. O versículo 7º vai nos mostrar este hábito de Jó. E estes lugares eram centros de aglomerações de pessoas. Era o point dos jovens e era também o lazer da terceira idade. E quando Jó chegava nestes lugares onde havia muitas pessoas, veja o que acontecia. Ele está se recordando de tudo isso. Primeiro ele vai falar dos moços, versículo 8º do texto. Quando eles viam Jó chegando, diz o texto bíblico que eles se retiravam. E aqui há um aspecto cultural que precisa ser entendido. Aquelas pessoas das antigas que estão nos ouvindo vão se lembrar um pouquinho, uma espécie de um eco desta cultura. Quando chegava uma pessoa importante em nossas casas, dada a formalidade daquela situação, era recebida, portanto, na sala. Havia muitos filhos e as famílias eram grandes naquele período, e a criançada ficava toda de pé, próximos aos assentos, curiosas com aquela pessoa que havia chegado. E apesar de que havia sempre um silêncio muito grande, apenas os adultos falavam, mas pelo clima de um assunto de gente grande, papo de adulto, bastava que o pai ou a mãe desse um sinal e todos saíam para um outro ambiente da casa. Isso era cultural. E era cultural também nos dias de Jó. Quando chegava uma pessoa de muito respeito, os mais jovens se alongavam. E o texto diz que quando Jó chegava então na praça, ou no portal da cidade, os jovens que ali estavam aglomerados imediatamente saíam. Isso não era medo, era respeito. E Jó agora estava se lembrando deste tempo em que sua presença impunha este respeito. E tem um grande saudosismo
no seu coração. Mas Jó também fala dos idosos, no mesmo versículo 8. Mais uma vez, nós precisamos entender a linguagem cultural presente nesta passagem. Quando chega uma pessoa comum, onde você está, um ambiente, uma pessoa muito próxima, você dá um alô, um sinalzinho, um olá, mas é bem provável que você continue sentado, porque é uma pessoa comum. O máximo que você faz é estender este cumprimento e dar um sorriso, dizer algumas palavras. Mas quando chega uma pessoa importante, até hoje nós temos esta cultura. Todos ficam de pé para cumprimentar. É ideia de respeito. E na cultura, neste universo de Jó, parece que isso era muito forte. E Jó estava se lembrando agora de que quando chegava na praça ou no portal da cidade, até os mais velhos, que eram símbolos de respeito, ficavam de pé ante a presença de Jó para reverenciá-lo. Quando Jó se lembra destes tempos em que sua presença provocava este respeito, ele sofre. Sofre porque isto contrastava com a sua atual condição. Agora Jó parecia um mendigo sem bens, parecia um moribundo sem saúde alguma, parecia um ermitão sem família, parecia um desconhecido sem respeito. Diante de tudo isso, sobrava para Jó falar do passado, discursar do passado, viver no passado, porque era no passado que estavam as coisas boas. Mas quando Jó cai neste saudosismo, vivendo no passado, acentua a piora de sua condição presente. Como Jó, também muitos dos nossos dias estão caindo nesta armadilha de olhar para o passado e de viver no passado. Bom era quando nós não tínhamos a pandemia. Bom era quando nós não tínhamos a reclusão social. Bom era quando o nosso trabalho era normal, quando as crianças iam para a escola, quando a nossa vida era normal. Bom era isso. Que saudade. Mas saudade é coisa boa. Saudosismo é que é doentio. E qual a diferença entre os dois? A saudade me traz alegria. Eu tenho recordações, lembranças que alegram o meu presente. Mas o saudosismo não. O saudosismo me leva para lembranças que entristecem o coração e deixam apenas esta amargura no meu presente. O passado só é bom quando ele serve para ensinar o nosso presente. Mas o passado não é bom quando tortura a nossa atual condição. Por isso, fuja das comparações. É exatamente por isso que alguém já disse que o tempo é como uma lousa escolar. A velha aula precisa ser apagada para que a nova aula seja escrita. Por isso, você que está me ouvindo, alegre-se com o teu passado. Tenha boas recordações, boas lembranças, mas não deixe este passado entristecer a sua vida hoje. Lembre-se que em Cristo tudo se torna novo e Ele sempre torna o nosso presente algo bom outra vez. Em tempos de saudosismo, cuidado com o perigo de viver no passado. Mas também cuidado com o perigo de deixar de lutar no presente. Jó era um homem de coração bondoso e de coração justo. Olhe para a sua Bíblia. Dos versículos 12 ao 17, ele fica em sua nostalgia, se recordando de quanto fazia o bem para as pessoas no passado. Veja como ele vai descrever esse seu passado. Primeiro ele vai falar de sua generosidade. O versículo número 12, diz que ele amparava os pobres. E nos seus dias de
A abundância era o socorro do órfão. Versículo 13, ele fala do moribundo. Moribundo é a pessoa que está caminhando para a morte, acamada, já nos seus dias finais. E diz que ele prometia amparar a viúva. E naqueles tempos, uma viúva ficava desamparada, abandonada, ia para a mendicância. Mas ele sempre fazia promessas de que ampararia. Versículo 15 diz que ele ajudava os deficientes visuais e paralíticos. Versículo 16 diz que ele ganhou até um rótulo, um título. Era chamado na sua sociedade de pai dos necessitados. E dava atenção até à causa daqueles desconhecidos. As pessoas que ninguém se importava. Jó se importava. Jó era uma espécie de socorro para todos aqueles que estavam à mercê dos seus sofrimentos. Mas no versículo 17 ele vai mostrar que não apenas era generoso, como também era um homem justo. Jó era duro com as pessoas iníquas, com aquelas que eram perversas. Jó era uma espécie de uma autoridade em seu clã. Era o líder maior de um conselho formado por 4 a 6 homens. E nesta função ele agia como se fosse um juiz. Quando estava resolvendo demandas, Jó era bom para quem precisava. Mas diz o texto que Jó era duro para os trapaceiros, para os aproveitadores, para aqueles que eram cruéis. Esta era a condição de Jó na sua sociedade. Com tudo isso, quando Jó dava uma volta na praça, naquele portal da cidade, o versículo 9 do texto diz que até os príncipes é uma tradução não muito feliz, para se referir àqueles jovens que se destacavam, seriam os futuros sucessores dele naquele conselho da cidade. Diz que estes jovens, estes príncipes, quando viam Jó chegar, colocavam as mãos na boca para emudecer a voz ante a sua presença. Mais uma vez, não se tratava de medo, se tratava de respeito. Sabe quando chega uma pessoa tão importante, mas tão importante e tão sábia, que diante dela vale mais apenas você ouvir do que você falar, e você prefere ficar em silêncio porque a cada palavra parece que você está bebendo de sabedorias. Eles ficavam assim diante de Jó. Mas agora, lá estava Jó, se recordando de tudo isso, como tinha sido elevado a uma condição de respeito, que status chegou Jó na sua sociedade. Mas agora, tudo isso comparado à vida que Jó estava levando, que tristeza. Jó então cai nesta armadilha das comparações, cai na fita métrica do coração e começa a medir aquilo que foi e aquilo que se tornou, e Jó começa a ter dó de si mesmo. O desnível do seu passado, comparado com o seu presente, vai sugando as suas forças, e agora Jó está fraco, não consegue mais lutar. Este é o segundo problema do saudosismo. Fazer do passado um parasita que enfraquece o meu presente. Por isso, você que está me ouvindo, cuidado. Cuidado, porque não são poucos os que estão caindo nesta armadilha. Quer ver algumas frases que começam a se tornar tópicas na nossa sociedade? Frases que começam a se transformar em algo comum? Eu estou cansado. Eu não aguento mais. Tem horas que eu tenho vontade de gritar. Vontade que eu tenho é de fugir. Cuidado. Cuidado para a saudade do passado não consumir a sua vida hoje. Alguém já disse que a saudade é o preço que se paga por ter vivido momentos muito bons.
Isso é muito gostoso de ouvir. Mas eu diria que a luta é o preço que pagamos para dar ao nosso futuro momentos bons outra vez. Por isso tem que lutar, tem que se reerguer. Não importa o contexto que se está vivendo, tem que lutar, pois este é o preço para ter a esperança de um futuro melhor. Por isso, caro ouvinte, não deixe o seu passado consumir o seu presente. Enxergue as coisas boas que estão acontecendo ao redor. Não deixe de olhar para isso. Lembre-se que há pessoas que estão na UTI, e a única coisa que estão pedindo para Deus neste momento é para ter condições de respirar. Seja mais grato pela vida que leva, e você perceberá que o seu presente se tornará muito mais agradável, prazeroso de ser vivido. Em tempos de saudosismo, cuidado com o perigo de viver no passado. Cuidado com o perigo de deixar de lutar no presente. E cuidado com o perigo de perder a esperança do futuro. Esta é a terceira lição de Deus para nós. No cargo que Jó exercia, naquele conselho administrativo do seu clã, ele era uma espécie de juiz, mas se tornou também numa espécie de um conselheiro, e a semelhança mais tarde de Salomão, as pessoas queriam estar perto de Jó para ouvir dos seus conselhos, beber de sua sabedoria. O versículo 21 em diante, ele mostra um pouco de como era o seu trabalho como um conselheiro nesta sua sociedade. Versículo 21 lembra que as pessoas aguardavam com silêncio para ouvir dos seus conselhos. Versículo 22, Jó vai descrever que as suas palavras eram calmas como orvalho, mas tinham tanta autoridade que ninguém replicava quando Jó falava. Versículo 23 diz que os seus conselhos eram aguardados como a chuva da primavera. Nos faz lembrar aquela cena de criança, depois da larga estiagem, quando começam a cair aqueles pingos pesados de chuva, as crianças saem com a boca aberta, brincando, daquele prazer de receber aquelas gotas refrescantes. E Jó diz que os seus conselhos eram assim. Depois da larga estiagem, quando chegava a primavera, as primeiras águas que caíam, aquela terra estava sedenta, e assim eram as pessoas por ouvir de Jó. E no versículo 24, ele lembrava que bastava um sorriso, e aquela pessoa que estava insegura ganhava confiança outra vez no olhar de Jó. Com tanta sabedoria, uma vez mais Jó está se recordando de quando passeava na praça e no portão daquela cidade, e o versículo 10 agora fala dos nobres, dos homens mais importantes de sua tribo. Diz Jó que eles emudeciam-se com a sua chegada. Quando alguém se aventurava a cochichar alguma coisa, o versículo 11 diz que eles balbuciavam dizendo: esse homem é feliz, se referindo a Jó. E quando alguém descrevia um bom testemunho, apenas falava bem de Jó e dizer bem de sua vida. Como um grande conselheiro, Jó era um homem que ensinava as pessoas a ter esperança em suas vidas, a olhar para o futuro, acreditando que sempre algo de melhor estava por vir. Mas agora o próprio Jó olhava para trás, plantou o seu coração no passado, e Jó perdeu a esperança do seu futuro. E assim como Jó, que dava conselhos de esperança e agora estava desesperado. Há muitas pessoas nos nossos dias sofrendo como Jó. Se tornaram vítimas do passado e mortas no presente e sepultadas quanto ao seu futuro. Caíram na armadilha do saudosismo e adoeceram na visão do futuro.
Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, estar na reclusão não é fácil, mas ela não pode roubar a nossa esperança. Estar doente ou com problemas financeiros são momentos difíceis da vida, mas isso não pode furtar a minha fé. Estar cansado destas rotinas enfadonhas não pode ladroar a expectativa de que o bom é aquilo que está por vir. Não deixe o saudosismo e as lembranças do passado tirar a expectativa de que o futuro ainda nos aguarda coisas maravilhosas. Entre os séculos XIX e o século XX, durante mais ou menos 100 anos, surgiu um movimento cultural em Portugal chamado de saudosismo. Neste movimento, a saudade foi tão focada, tornou-se tão presente como um conteúdo literário, que se transformou numa espécie de identidade nacional dos portugueses. Essa corrente literária, corrente política e até corrente espiritual, acreditava que a saudade renovaria a nação, trazendo as glórias do passado. Mas o movimento sucumbiu. Sabe por quê? Porque o saudosismo não restaura. Saudosismo mata. Saudosismo enterra. Nós somos de Cristo Jesus, e em Cristo Jesus precisa haver sempre a esperança de que tudo vai passar, e de que o melhor de Deus para as nossas vidas é sempre aquilo que está por vir. Quero concluir dizendo que, em tempos de saudosismo, nós estamos vivendo assim. A pandemia nos trouxe isso. Mas cuidado com o perigo de viver no passado. Não viva como se apenas o passado fosse bom. Cuidado para deixar de lutar no presente. Nós precisamos continuar lutando na esperança de que haverá um futuro melhor. Cuidado para não perder esta esperança do futuro. Em Cristo, o nosso coração precisa acreditar sempre que o melhor é aquilo que está por vir. Visando a cultura, em alguns países criou-se essa moda de colocar um piano num local público, aeroportos, metrôs, shoppings, às vezes até na rua, com aquela plaquinha, free. A ideia é, toque, brinque neste instrumento, está à vontade. Num destes lugares públicos, um mendigo mesmo, maltrapilho, magérrimo, viu muitas pessoas tentando tocar aquele piano, um belo piano, e ele pediu para tentar. Mendigo, querendo tocar um piano. Que surpresa! Ele tocou como um profissional. Foi um verdadeiro show. E as pessoas gravavam, e a imagem deste homem, fazendo aquela espécie de um concerto, viralizou na internet. Se você procurar, vai ver por muitos ângulos, as pessoas encantadas vendo aquele mendigo tocando como um pianista profissional. Eu vi esta cena e fiquei a pensar, era um homem culto. Certamente teve um grande passado. Talvez um desamor. Talvez uma falência. Talvez as drogas. Algo aconteceu com aquele homem e que agora o levou para a sarjeta. Estava lá, sem forças para se reerguer. Jó estava assim. E há muitas pessoas ficando assim. Quando não tinha pandemia, quando nós fazíamos festas, quando nós enchíamos a igreja, quando. Tenha saudade daquilo que foi.
mas não deixe isso te consumir, isso te adoecer. A vida é um presente de Deus, por isso se chama presente. E o futuro precisa ser uma esperança em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.